Um bom dia a todos. Hoje é 9 de julho de 2026. Hoje é quinta-feira. Agora é 9h23 da manhã. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite. TikTok, Toninho Motoboy Expresso. Bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. A Branquinha está comigo aqui, me apoiando. Ele já quer me apoiar na minha live. Então sejam bem-vindos, cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vamos continuar trazendo uma mensagem O Sobrenatural. Livro do nosso profeta William Marlon Brana. Livro 5. Nós estamos na parte 13. E aí, a página, eu vou consultar qual página que eu parei do livro, né? Deixa eu ver qual página. A gente não sabe. Deixa eu ver qual página. Nós estamos na página 174. Então, como sempre, de costume, espero as pessoas chegarem. Espero 5 minutos. Vamos fazer a oração. Somente crer. Tudo é possível daquele que crê no Senhor Jesus. Vamos orar um pouco, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, por estarmos aqui presentes e podermos falar um pouco mais de Deus. Então, Deus abençoe vocês aí. E vamos aguardar um pouquinho, né? Eu comecei a live e era 9h23. Estamos 2 minutos de live. Minha gatinha está comigo aqui, a minha branca. Uma gatinha carinhosa, viu? Deus é maravilhoso. Muito carinhosa, muito bem. Ela estava um tempão sem fazer live comigo, querendo ficar só lá em cima desse frio. Hoje ela resolveu ficar um pouquinho comigo. 9h26, 3 minutos por enquanto. 5 minutos nós começamos a oração. Aí na hora que chega no TikTok e começa a mandar eu compartilho a minha live lá no Facebook também. Eu gosto de compartilhar. Né? E aí nós vamos dar início à oração. No TikTok não viu, mas no Instagram eu já fiz. Eu, de vez em quando, eu cobro a melhoria do nosso bairro aqui, que está precisando resolver. E está com vazamento de água já tem Deus de ontem, aqui na rua Deputado Salles Barbosa. E aí, eu fiz uma live rápida, não resolveu. No mesmo dia costuma resolver, não resolveu. Outra noite fui fazer iFood, a água continuava jorrando lá, vazando a água. Fiz outra lá. Vamos aguardar para ver se eles resolvem o problema da água. Água limpa, jorrando, desperdício de água. E a gente tem que cobrar das autoridades para que não desperdice a nossa água. Não era água de esgoto, não, é água limpa, tá? Então, vamos ver, tomara que dê resultado, né? A gente cobra também isso. Eu gosto de cobrar as coisas certas também. Caridade, bom dia. Deus abençoe. Deu 5 minutos já agora a minha live, né? Então, como deu 5 minutos, gente, eu vou começar a orar então, tá? Então vamos orar, mano? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível.
Senhor Deus, mais uma vez eu quero me render ao Senhor. Pedir essa manhã que o Senhor esteja aqui presente mais uma vez. Dê nós o privilégio da sua presença. Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor, que nossos corações possam sair regozijantes, possamos estar descansados, tranquilos e fortalecidos e alimentados com a tua palavra. Eu lhe peço essa manhã que o Senhor traga entendimento para que eu possa revelar, que eu possa falar a tua palavra. E a tua palavra trazer vida, cura, salvação a cada pessoa que está vendo essa live e que vai ver também. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agora eu vou compartilhar essa minha live. Deus Rocha. Deixa eu compartilhar essa minha live lá no Facebook. E aí agora eu vou trazer a mensagem. Estou compartilhando a live, tá? Então está compartilhada a minha live lá no Facebook. A live aqui do TikTok. Vou só esperar um pouquinho, voltar ao normal. Deixa eu ver se voltou. Então vamos trazer então a mensagem. Então eu estou aqui nessa página aqui que eu falei com vocês, a 174, continuação da mensagem sobrenatural, livro 5, do nosso profeta William Marlon Branco. Eu cresci assentado em um barril de uísque. Então o nosso profeta está contando a sua vida, falando que antes ele não era um cristão e que ele cresceu no barril de uísque. Seu pai fazia bebida alcoólica. E contudo o Espírito Santo veio a mim. Quando eu tinha 7 anos de idade, e disse, não toque numa gota disso, e não fume o cigarro, ou masque tabaco, ou saia por aí com as garotas. O que foi isso? O beneplácito do Pai, antes da fundação do mundo, foi me enviar a pregar seu evangelho e guiar sua ovelha. Mesmo ele tendo um pai que fazia isso, mesmo ele crescendo sob um barril de uísque, ele nunca tomou uísque, ele nunca fumou um cigarro, e ele não saiu com as garotas quando ele era jovem. Deus estava cuidando dele para que ele fosse um pregador e trazesse a palavra de Deus. Então, esse é o nosso profeta dessa era. Deus sempre cuidou dele. Deus, quando ele nasceu, Deus honra para sempre seu grande nome. Ficarei ao lado desta Bíblia. Mandou ou submergido, popular ou impopular, se alguém ama ou não. Se os metodistas ou batistas me rejeitarem, ele já foi da igreja batista. Não importa, eu quero fazer o que agrada. Até mesmo os pentecostais estão me rejeitando, porque eu não creio em sua doutrina, que fala em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Eu não creio que falar em línguas te faz ser cheio do Espírito Santo.
Não mais do que creio que viver no palácio do rei te faz ser um rei. Não faz. Você deve ser um servo. Vê, eu creio que você recebe o Espírito Santo através de uma experiência, não através de uma concepção intelectual das Escrituras, mas através de uma experiência que apenas você sabe. Se você quer saber se isso foi o Espírito Santo ou não, observe o padrão de sua vida. Depois disso, isso te dirá que tipo de espírito veio sobre você. No domingo à noite, dia 28 de setembro de 1958, Billy, nosso profeta, pregou um sermão que ele chamou de a semente da serpente. Uma mensagem curta que semeou uma de suas doutrinas mais iluminadas e controversas. Ele tomou seu texto de Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis, capítulo 3. E esta disse à mulher, a serpente, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desse Deus não comereis dele, nem dele tocareis, porque não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Eu quero que você faça uma observação aqui. Quando Deus veio e falou com a mulher, antes que a serpente, que era Satanás estava na serpente no jardim do Éden, a mulher deu crédito à pregação do Senhor Jesus. Ela acatou a palavra de Deus. Tanto é que ela repetiu para a serpente, dessa árvore aí eu não posso comer não. O Senhor falou que não. Só que veio a terceira voz. A primeira voz era a de Deus. A segunda era de Satanás. E muitas vezes na nossa vida, a gente costuma estar até certo na nossa decisão. Sabe qual que é o nosso problema? É quando entra outra voz, falando ao contrário do que a gente já escutou, daquilo que a gente já assimilou. Então ela veio e falou, não, Deus é amor. Certamente você não vai morrer, não. Você vai abrir seus olhos. Você vai ver as coisas como Deus vê. Você pode comer daquela árvore lá, não tem problema não. Mas Deus já tinha falado que não podia. Então, quando Deus falou, ela acatou. Mas agora veio a outra pessoa colocar dúvida no que Deus falou. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então agradou os olhos dela.
Então, geralmente, Satanás ele vem com uma coisa que vai agradar seus olhos. Porque até então ela nem pensava em comer, nem desacatar a ordem de Deus. Mas depois que veio uma palavrinha falando que não tinha problema, e ainda era agradável aos seus olhos, cuidado com coisas muito bonitas. Por isso que sempre eu vou combater aqui, e sempre combato, as coisas muito artificial, as maquiagens. Mulher de Deus não deveria nem usar maquiagem. Como você fala uma coisa dessa? Nós estamos no mundo moderno hoje em dia. Maquiagem é maquiar a sua aparência. Você está maquiando uma coisa que é verdade. E maquiando, colocando uma ilusão um pouco mais belo do que você é. Então a maquiagem é satânica, se você não sabe. Por quê? Você está querendo ser mais belo. Deus te fez você belo do jeito que você é. Você está falando para Deus que o jeito que Ele te fez, você precisa maquiar para você ficar mais bonito. Você não está satisfeito do jeito que você é. E Deus te fez você perfeito. Mas Satanás colocou na sua cabeça que você tem que maquiar para você ficar belo, bonito. Então você pega aí, já está isso aí, a lição lá no Jardim do Éden. As pessoas passam por cima. Foi agradável a seus olhos. E as pessoas estão querendo agradar as pessoas através dos olhos. Parecer mais bonito sendo que não é. Para Deus é bonito, mas para Satanás não é. Então elas maqueiam e têm aparência diferente, modificada. Vamos continuar. Desejavam para dar entendimento. Então quer ser mais inteligente do que Deus já te deu essa inteligência. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a serpente veio, enganou Eva, que foi um engano. Ela acreditou na serpente e não acreditou no Senhor Jesus. Até então ela tinha acreditado. Mas quando Jesus saiu de perto, veio a serpente, com aquela conversa maliciosa, enganou ela. Então falou com ela, você pode comer que não vai ter problema nenhum. Mas você, se não é cristão ou não é, vocês têm que entender que na realidade ela não comeu nada não. Ela teve relação com a serpente. Então a serpente era um animal tão astuto que ele era tão parecido com o ser humano. Satanás, o espírito de Satanás entrou dentro da serpente. Naquele tempo antigo, a serpente não rastejava. Ela era ereta como o homem. E ela parecia com o homem. E ela também não era feia, não. Ela era bonita. Tanto é que a serpente achou ela bonita. Então, Satanás entrou dentro da serpente, teve relação com Eva antes de Adão. Teve a relação com Eva no Jardim do Éden. E aí ela teve relação com a serpente e descobriu a relação sexual. E aí Adão não estava perto, Adão estava longe. É quando o marido sai de casa, a mulher está sozinha. E vem Satanás com aquelas conversinhas com a mulher. E aí, teve relação com a serpente. E aí ela viu como é que era, a serpente ensinou ela. Ela pegou Adão e teve relação com Adão também. Dela ter relação com Adão também, os dois se pecaram. Adão e Eva pecou. Mas primeiro quem pecou foi Eva. E aí ela teve 2 filhos.
Caim e Abel. Foi aí que começou o pecado no jardim do Éden. Porque Deus tinha falado com ela que ela não deveria comer dessa árvore, mas essa árvore era a serpente. E foi lá conversar com ela. E depois que ela teve relação, Adão não a rejeitou. Porque quem traiu ela foi a Eva. Eva traiu Adão. Não ficou com a palavra de Deus. Então Deus foi atrás de Adão e falou: Adão, Adão, onde você está? Aí Adão descobriu que ele estava nu. E Eva também. Porque o pecado entrou no jardim do Éden. E no pecado entrando no jardim do Éden, antes eles já andavam nu. Só que eles não tinham essa maldade na mente. Como eles não tinham maldade na mente, sempre foi nu, eles não perceberam que ele era nu. Mas a serpente não falou que ela ia começar a ver como Deus? Ela começou a ver as maldades do homem, começou a ver que ela estava nu, mas antes ela não sabia que ela estava nu, porque ela não tinha maldade. Então Satanás, através da relação sexual no jardim do Éden, enganou Eva com aquela conversa fiada dele, e aí Adão, por amor à sua esposa, entrou no erro da sua esposa. Nós temos que tomar cuidado muito com isso. Então eles descobriram que eles estavam nus, mas sempre teve. E eu vou continuar a leitura aqui para que vocês possam entender. Então abertos os olhos de ambos e começaram a conhecer o que estavam maus. E coceram folhas de figo e fazeram para si aventais. Então eles começaram a esconder de Deus, percebeu que ele estava nu e colocou folhas de figo. Bíblia ensinou o nosso profeta que no princípio a serpente não era um réptil de maneira alguma, era um mamífero. Quem está ensinando nós é o profeta, tá? O profeta, Deus fala com ele, Deus ensina ele as coisas tanto lá do início quanto no final. Quem está falando com nós é o profeta de Deus. E aqui uma lição para vocês aí que fala que é cristão, vocês aprender o que é coisa de Deus. Vocês entender Gênesis, capítulo 3, no início, que tudo começou ali por falta de obediência de Eva. A Bíblia a chamou de besta, que era a serpente. A serpente caminhava ereta como um homem. Então Eva falava com o homem ereto, que era a besta. Presta atenção. Ela era tão próxima do homem em inteligência que podia falar. A palavra astuta significa ter o verdadeiro conhecimento do princípio da vida. Em hebraico, as palavras astuta, esperto, sutil e nuvem, todas das mesmas palavras. Raiz, o fruto proibido no meio do jardim era o conhecimento. Então era o conhecimento o fruto. Carnal, sexual, humano. No meio do jardim, no centro, quando Eva e Adão comeram desse fruto, eles repetidamente souberam que estavam nus. Mas antes eles não sabiam que estavam nus. Por que agora eles sabem? Porque o pecado entrou no jardim do Éden. O que de fato aconteceu no jardim do Éden? Foi que Eva cometeu adultério com a serpente.
Quem está falando com nós é o profeta de Deus. É que vocês captam aí. O profeta de Deus está falando com nós. Eva cometeu adultério com a serpente e ficou grávida dele. Então ela mostrou a Adão o que ela tinha aprendido. Então a mulher está ensinando o homem agora. Antes era para o homem ensinar a mulher a fazer as coisas. Agora, na geração que nós estamos vivendo, a mulher sabe fazer de tudo. E ela passa por cima de nós ainda se mexendo. Então isso significa que a serpente ensinou a Eva a ser inteligente. A serpente ensinou a mulher a passar por cima do Adão. Presta atenção. Então ela mostrou a Adão que ela tinha aprendido. Olha, Adão, o que eu aprendi, que eu vou te ensinar. Vem cá, vamos fazer um adultério aqui. E ela, mediante, ficou grávida de um segundo filho de Adão. Então ela teve um primeiro filho, Caim, e depois Abel. Vocês já sabem a história. Para matar Abel tinha que ser filho da serpente. Filho de Deus não mata ninguém, não. 9 meses depois, ela deu à luz a gêmeos. Presta atenção. Teve relação primeiro com a serpente, depois teve relação com Adão. Teve filhos gêmeos. Um filho de Deus, que era Abel, e outro filho da serpente, que era Caim. Por que ela teve 2 filhos, um era de Deus e outro era de Caim? Porque ela teve relação com a serpente e com Adão. Aí começou tudo errado. Antes não tinha pecado no jardim do Éden. Tá aprendendo aí? Vocês estão aprendendo? Então tá bom. 9 meses depois, ela deu à luz a gêmeos. Caim, que era a semente da serpente, e Abel, que era a semente de Adão, filho de Deus. Embora essas aplicação é uma saída radical da tradição cristã, não sai da Bíblia, nem mesmo do senso comum. Repetidamente, o primeiro pecado da raça humana é elevado da categoria de mito e lenda de colocado firmemente na realidade das genéticas humanas. Vocês estão aprendendo coisa aí que muita igreja aí, o cara fica aí ó, milhares de anos na igreja e não sabe como que começou o pecado. Eles acham que comeu maçã. Que maçã? Maçã não faz filho do diabo, não. Você acha que ia nascer um filho do diabo dentro do jardim do Éden? Se todo mundo fosse filho de Deus, nasceu o filho do diabo porque a serpente teve relação com Eva. Deixa de ser bobo, senhor. Vocês acreditam até hoje nesse negócio da maçã? De acordo com essa interpretação de eventos, a queda do homem não estava baseada em algo tão arbitrário quanto dar uma mordida numa maçã. Claro que não. Tem que ser bebê, criancinha, para cair nessa historinha dessas religiões que fala que é a maçã. Maçã não faz ter filho do diabo, não, gente. Presta atenção. Ela teve relação com a serpente. Deu uma simples macieira entre centenas de outras macieiras. Isso foi baseado com o adultério e ato que jamais cessou de ser um pecado aos olhos de Deus. É por isso que Deus disse a Eva: multiplicarei grandemente a tua dor. Então hoje, quando a mulher concebe filho com dor, é culpa de Eva. Porque ela traiu Adão. Ela teve relação sexual. Antes ela não ia ter isso. Então Deus falou, por causa da sua desobediência, vou multiplicar a sua dor. Quando uma mulher vai ter um filho que ela tem aquela dor de parto, a culpada é Eva. Na concepção, com dor,
terás filho. Então, você toda vez que vai ter um filho, você vai ter dor. Uai, mas eu não participei daquela coisa lá de Eva, não. Mas você representa a mulher. E Eva, naquele tempo, representava as mulheres que hoje vêm. Então, por causa de Eva, toda mulher nasceu. Quando ela for ter filho, ela vai ter que ter dor. Dor de parto. Vocês estão captando aí? O julgamento de Deus colocou sobre Eva, esta estava diretamente relacionado ao pecado dela. Ele diz, por isso que sempre nosso profeta e homem de Deus tem que combater as mulheres que não são obedientes a Deus. Quem pecou foi Eva. Adão aceitou o pecado dela, mas Adão não foi enganado, não. Quem foi enganado foi Eva. Se comermos uma maçã, leva-se as mulheres a saberem que estar nuas, é melhor começarmos a distribuir maçãs. Então, o nosso profeta agora está até falando, fica ativo, gente. Maçã não faz ter filho, não. Comer maçã não é maçã, gente. É relação sexual que ela teve. Quando Deus puniu a serpente por parte da queda do homem, então Deus puniu a Eva primeiro, depois Deus foi lá punir a serpente. E aí Deus ordenou que a serpente rastejasse, comesse do corpo. Mas antes ela era ereta. Ela falava, ela parecia com o homem. As pessoas porque elas não lêem a Bíblia. As pessoas porque elas não têm profeta. Por isso que elas ficam acreditando que é maçã. Deus disse, porquanto fizesses isto, maldita será mais que toda besta, que mais que todos os animais do campo. Então Deus amaldiçoou a besta agora, a serpente. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí agora você conhece a serpente, como ela é amaldiçoada. Aí você vê ela rastejando. Mas ela não era assim no princípio, não. Porque Deus mencionou animais do campo, quanto ele amaldiçoou a serpente. Deus estava classificando a serpente como outro mamífero, como vacas, leão e macacos. Então ele mudou a serpente de um mamífero com pernas a um réptil sem pernas. Ele mudou. É por isso que os antropólogos jamais encontrarão o elo perdido entre o homem e o macaco. A serpente original é esse o elo perdido. Então, quando a pessoa lá na escola virar para você e falar que você veio do macaco, você fala com ela. A Bíblia não fala assim, não. Não veio do macaco. Mas Deus mudou a espécie completamente. Que ela não mais pode ser geneticamente ligada ao homem. Deus mudou. Contudo, a natureza da besta permanece. Então ela tem a natureza de astuta ainda. Mas agora ela rasteja. Então Deus disse à serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A serpente tinha uma semente física ou descendência, e essa semente foi Caim e seus descendentes. Olhe aos atributos de Caim, ele era tão religioso quanto seu irmão Abel. Então vocês agora vão aprender mais uma outra coisa, mais uma outra lição.
Tem muito Caim na igreja, tá? Religioso, tanto quanto filho de Deus. Ele era religioso quanto seu irmão Abel, que era filho de Adão. Aprendeu? Então vamos embora. Ambos edificaram altares para que assim pudesse adorar a Deus. Então todos os dois queriam agradar a Deus, eram religiosos. Caim, que não tinha revelação da verdade, da natureza do pecado, porque ele não tinha, porque ele era filho do diabo, ofereceu frutas em seu altar. Então ele ofereceu coisas bonitas. Cuidado com coisas bonitas, tá? Para você oferecer para Deus. Cuidado. Ofereceu frutas em seu altar. Enquanto que Abel, que tinha uma revelação da verdadeira natureza do pecado, ofereceu sangue. A natureza é muito mais bonita que o sangue. Deus aceitou o sacrifício de Abel, porém rejeitou o sacrifício de Caim, que era da serpente, filho de Satanás. Isso fez Caim ficar tão irritado que ele matou seu irmão. Então, voltando para a Bíblia aqui agora, para que você possa compreender. Se ele fosse filho de Deus, ele ia irritar com o irmão dele, que Deus aceitou a oferta do irmão dele, ele ia ficar alegre com a oferta que Deus aceitou do irmão dele. Ele ia falar, você me ensina eu, o que eu tenho que fazer, qual oferta que é certa para Deus. Porque eu achei que a minha era certa, mas a minha é errada. Mas, como ele era filho do diabo, ele irou e matou seu irmão. Então, mostra para você que ele não era filho de Deus antes da fundação do mundo. Ele era filho da serpente, de Satanás, que teve relação com Eva. Se ele fosse filho de Deus, ele não ia matar o irmão dele, não. Assassinato não é um atributo de Deus, mas um atributo do diabo. É dessa forma que Satanás injetou o mal no plano de Deus. O mal foi geneticamente introduzido na natureza do homem através da combinação de genes de primeira mulher com genes de besta, que era a serpente. A serpente original. A sultante natureza bestial de geração deles multiplicasse através da história, misturando-se com os genes de Adão e diluíram-os, espalhando a inveja, ódio, fanatismo e todos os tipos de características permitidas, conhecidas da raça humana, e trazendo incontáveis dores sobre a terra. Então, através do pecado, começou a ter inveja, ódio, fanatismo. Não tinha isso no sentimento humano. Bíblia enfatizou que Deus tinha o propósito e permitir que isso acontecesse. Então vai vir mais outra lição para você aí essa noite. Mesmo Eva errando, fazendo isso, mas Deus tinha um propósito de isso acontecer. Por isso que Deus tirou da costela de Adão Eva. Ele não fez Eva. Ele fez Adão. Da costela de Adão ele fez Eva. Antes que o universo pareça, ali existe o eu sou. Ele não era Deus ainda. Então Elohim não era Deus ainda.
Ele estava criando as coisas. Porque Deus é um objeto de adoração. Então, Deus significa o objeto de adoração. Só que não tinha ninguém para adorar a Deus. Ele era Elohim, e todo-poderoso. E não havia nada vivo para adorar esse grande ser eu sou. Ele era eu sou. Entre si eu sou todo-poderoso, só eu e tal. Possuía certos atributos que ele queria expressar. Então Deus tinha um atributo dentro dele de pai. E Deus também queria ser filho. Então, como Deus tinha esse atributo antes dele, dentro dele, ele queria se manifestar. Então ele precisava de filhos. Só que, se não tivesse entrado o pecado, como entrou, e foi permissão de Deus, Deus não foi enganado não, tá, gente? Deus nunca é enganado. Nós possamos ser enganados, Deus não é não. Isso já estava no plano de Deus. Para Deus redimir o homem precisava pecar. Então o homem virando pecador, Deus ia redimir o homem. Então Deus ia ser agora salvador, curador. Mas se o homem não peca, Deus não ia conseguir manifestar esse atributo de pai, de filho, de salvador. Então Eva entrou aí, na permissão de Deus. Possuía certos atributos que ele queria expressar. Por exemplo, ele era um salvador. Mas não havia nada perdido para ele salvar. Então, se Eva e Adão fossem totalmente perfeitos, ele ia salvar quem? Capta a ideia aí do plano de Deus. Já que sua natureza era totalmente boa. Então, o Filho de Deus é totalmente bom, não tem como ele errar, não. Eva errou porque Deus permitiu, mas Satanás foi lá e colocou o filho de Satanás lá dentro. Então, Satanás é um adversário de Deus. Porque essa raça, quando ele criou o mundo, ele deu ao primeiro homem e mulher a habilidade de escolher seu próprio caminho. Então, se Deus quisesse que nós não errássemos, ele ia obrigar nós a ficar só no caminho dele. Então, ele dá o seu livre-arbítrio para você escolher se você quer ficar com Deus ou com Satanás. Então, a sua vida vai dizer se você adora Deus ou Satanás, se você vive para Deus ou para Satanás. Ele deixou você escolher. Sabendo que eles cairiam, então ele poderia se expressar como Salvador. Então pega aí para vocês verem. Ó. Deus sabendo que nós íamos errar, porque sempre a gente acha que a gente está fazendo certo e a gente vai errar. Ele já sabia. Então ele começou a expressar o seu objetivo de Salvador. O que ele fez na forma de Jesus Cristo? Ele perguntou ao nosso profeta, retoricamente, quem veio primeiro, o Salvador ou o pecador? O Salvador veio primeiro, que era o Senhor Jesus. Quem é mais poderoso, o Salvador ou o pecador? O Salvador. Se um Salvador pode tirar o pecado, ele é mais poderoso. No final desse sermão, ele diz, vocês ministros e irmãos, por favor, não se sintam ofendidos.
por causa da maneira que eu vos digo esta palavra. Por isso que eu falo com vocês. O homem de Deus tem que ter profeta. Esse livro sobrenatural que eu estou lendo para vocês é do profeta de Deus. Quem tem profeta tem garladão de profeta. Pessoas que não creem em profeta, elas jamais vão entender a escritura de Deus. Porque Deus revela primeiro o profeta para o profeta revelar para nós. Se você não tem profeta, você nunca vai entender a Bíblia. Do jeito que eu estou explicando para vocês aqui, eu não tenho estudo não, tá? Só tenho a 8ª série que eu fiz. E agora eu pergunto a vocês, tem pastor da sua igreja que sabe o que eu estou ensinando para vocês aqui hoje? Você sabia o que você está escutando hoje aqui? Você concorda que eu estou falando com você e estou explicando para vocês aqui como que aconteceu lá no Jardim do Éden? Ou você é daquela igreja que vai lá e eles da escola dominical não te ensinam nada? Passa por cima da palavra de Deus. Vocês ministros, irmãos, por favor, não se sintam ofendidos por causa da maneira que eu vos dirijo essas palavras, tão duramente quanto eu posso. Esse é o nosso tabernáculo. É por ele que nós posicionamos e queremos colocar sobre esta palavra a balança as pessoas com isso. Então, se você saírem da linha, voltarem e diremos, vocês sabem fazer melhor. Isso está gravado na fita. Nós temos, eu tenho que estar de olho no relógio, nós temos muito mais para compartilhar. O que faremos com o passar do tempo? Nós cremos no batismo no nome do Senhor Jesus. Então, já que eu estou aqui já ensinando para vocês através da mensagem do nosso profeta, William Branham, que tudo que eu trago aqui é do nosso profeta, eu não trago nada de mim, não. Eu não tenho capacidade de trazer nada de mim. Mas com essa mensagem do nosso profeta, eu trago coisas que eu tenho certeza que vocês nunca escutou na sua vida. E que pastor seu nunca trouxe tanto conhecimento que eu estou trazendo essa manhã para você. Aproveita essa live se você quiser compartilhar, se você quiser assistir novamente. Isso é um alimento espiritual para a sua vida. E eu já vou te dar mais outra dica aí para você. Então o nosso profeta já está nos ensinando que o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Não é igual a sua igreja ensina aí não, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não. Tá? Batismo correto, no nome do Senhor Jesus. Mais outra lição para você aprender aí. Nós cremos vou ensinar de novo. Nós cremos no batismo do nome do Senhor Jesus. Nós cremos no lava-pés. Não tem escritura lá na Bíblia lá que fala. Você tem que lavar o pé do seu irmão. Como Deus lavou, você também deve lavar o pé do seu irmão. E a maioria das igrejas não faz lava-pés. Tá? Se a sua igreja não faz lava-pés, isso não é escriturístico. Você deve lavar o pé do seu irmão. Nós cremos na comunhão. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Não apenas numa vida espiritual. Então eu estou falando, traduzindo tudo que o nosso profeta está ensinando, o que é que um cristão deve fazer, mas as visíveis vidas corporal do Senhor Jesus, vindo novamente em glória. Nós cremos na ressurreição física dos mortos para receber um novo corpo. Então nós cremos em outro corpo, que esse corpo nosso é pecaminoso. Um corpo sem pecado. Um corpo que não vai ter nem essas coisas que nós temos aqui, que gera filhos, tá? Nós cremos nisso.
Nós cremos na imortalidade da alma. Nós cremos que há somente uma forma de vida eterna. E essa é a vida que você recebe de Cristo Jesus. Então, os atributos dos filhos de Deus são esses. Batismo correto. Ó, a live está quase terminando. Então, eu vou ensinar vocês novamente. Primeiro, você tem que crer em Deus. E esse é a santificação. Primeiro, você tem que crer em Deus. Primeiro passo, santificação. Segundo passo, primeiro passo, justificação, que é crer nas coisas de Deus. Segundo passo, santificação. Você vai se santificar. Através da palavra de Deus que eu estou trazendo para vocês, vocês crendo na palavra de Deus que eu estou falando, que eu estou pregando é verdade, então você está sendo justificado. Santificar, você vai começar a fazer coisas que filho de Deus fazem. Como não vai beber mais, não vai fumar, não vai prostituir, não vai dar calote nos outros, não vai falar mentira, não vai adulterar. Aí você vai começar a se santificar. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, batismo com o Espírito Santo. Como que eu faço para ter um batismo com o Espírito Santo? Ser batizado. Ah, mas eu já fui batizado. Batiza de novo. Mas qual que é o batismo correto? O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. No nome do Senhor Jesus. Eu batizo você no nome do Senhor Jesus para o perdão dos vossos pecados. Aí sim, você fazendo essas 3 etapas, buscando a Deus, você vai receber o Espírito Santo. Então nós não cremos em punição eterna. Nós cremos em um inferno literal, queimando com fogo e enxofre. Mas nós cremos que pessoas sofrem ali eternamente. Elas podem sofrer por 1 bilhão de anos. Eu não sei, mas elas não podem queimar eternamente. Se assim fosse, elas teriam vida eterna. Então, vejam, há muita coisa ainda a serem ensinadas que fazeremos mais tarde. Que o Senhor nos abençoe. Então, elas vão ser queimadas, mas elas vão virar cinza. E nós, filhos de Deus, vamos pisar na cinza dessas pessoas. Ela não vai ficar queimando eternamente, não. Eterno é só filho de Deus. Só Deus que é eterno. Os filhos que são de Caim não é de Deus, eles vão ser estipados da terra, não vai existir mais. Vai virar cinza. Deixa eu ver se dá mais tempo, mais um pouquinho. Eu vou ver se eu encerro só essa parte aqui e convido vocês. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia de oração. Toda sexta-feira Deus colocou o propósito de orar. Então, eu inicio a live fazendo oração. Aí sim eu trago a palavra de Deus, mas eu mais oro. Então, sexta-feira a gente ora, renova nossas forças com Deus. Sexta-feira é dia de oração. Você está convidado amanhã. Oração não. Assim que eu acordo, eu trago a mensagem. Em novembro de 1958, William Marlon Branco, nosso profeta, carregou seu carro e se dirigiu à Califórnia. Beda, sua esposa, e José, seu filho, com 3 anos de idade, foram com ele. Bide Argapes, que morava em La Crescenta, Califórnia, perto de Los Angeles, tinha agendado Billy para pregar à noite, nosso profeta, em cada diferente igreja da área de Los Angeles. Mas Argabrit não estava no sul da Califórnia, esperando por ele. Ele tinha voado a Tulsa,
Oklahoma para assistir a conversão do companheirismo de homens de negócio, do evangelho completo. CHNS e Billy estava suposto a encontrar com seu amigo em Oklahoma. E então eles poderiam ir à Califórnia juntos. Billy chegou a Tulsa no sábado à tarde e fez o check-in no hotel. Billy o convidou a ir a banquete de jantar de CHNS. Mais tarde, naquela noite, Billy, nosso profeta, foi porque queria ouvir Oral Robert falar. Antes do jantar, o Robert pregou sobre a vida abundante que Jesus prometeu dar ao crente. Quando Jesus disse aos pecadores que lança suas redes, ele pegaram tantos peixes que suas redes não podiam contê-los. Robert disse: abundância de tudo para todos em Jesus Cristo. Depois do jantar, Demos Salcari, presidente do CHNC, disse: sinto guiado a pedir a William Marlon para trazer a mensagem final para a noite. E esse anúncio pegou Billy despreparado. Antes do jantar, Billy o tinha apresentado a muitos dessas pessoas. Billy sabia que a maioria delas eram milionárias e muitos até mesmo multimilionários. O que ele poderia acrescentar à vida deles? Eu vou ter que encerrar aqui. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. 1 hora de live que eu faço todos os dias. De segunda a sexta eu faço live aqui. Se você está ouvindo aí, e se você sentiu no seu coração que a mensagem possa te ajudar, você está convidado de segunda a sexta a estar aqui. Sempre eu vou estar trazendo uma mensagem do nosso profeta. Muitas mensagens profundas que eu tenho certeza que você não escutou em lugar nenhum. E eu, uma pessoa simples, sem estudo, Deus colocou no meu coração de fazer sempre live nas redes sociais, onde as pessoas estão. E eu prego sempre para pessoas que ainda não chegaram a Deus. Que frequentam aquela igreja, mas são pessoas que ainda não sabem nada a respeito de Deus. E Deus colocou no meu coração de sempre estar aqui, trazendo a mensagem do nosso profeta. Mostrando para as pessoas que religião bata, ela não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. E se a palavra de Deus não entrar no seu coração e vocês não fazerem essas coisas que eu passei de falar com vocês aí, acertar suas vidas, você é apenas um religioso. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu sou obrigado a encerrar a live. Encerra aqui no Instagram primeiro.